Começa agora o Correspondente Local. Nesta edição, você confere. Candidatos a deputado estadual pela região dos Campos Gerais apresentam propostas para políticas públicas. Como a cláusula de barreira afeta o processo eleitoral. O EPG, eleições do DCE, acontecem na próxima semana. Museus de Ponta Grossa têm pouco investimento. Apenas 4 candidatos a deputado estadual compareceram ao Fórum de Cidadania e Representação Política na UEPG na semana passada. Os candidatos a deputado estadual, no dia 5, apresentaram suas propostas em relação ao principal problema que as universidades estaduais enfrentam. Qualquer candidato que diga que vai resolver o problema da falta de orçamento baixo, o sucateamento das escolas públicas, se ele não falar sobre a PEC do teto, ele está mentindo, porque nós temos aí praticamente 2 milhões de bebês nascendo todo ano, e a PEC do teto ela só renova o orçamento para o nominal do passado mais inflação. Então, se nós pegarmos aí, temos 2 milhões de bebês nascendo sem maternidade, sem creche, portanto sem escola pública também, sem auxílio de saúde, né? A descompatibilização de recursos, ou seja, fala-se que tem um recurso alocado e destinado para as universidades, na realidade pouco se vê na prática das universidades, estruturas como aqui nós temos na UEPG, onde a gente tem os reitores que fazem um trabalho excelente e que às vezes fazem até mais com pouca estrutura. Então nós temos que ver a realidade, se esse recurso que supostamente é destinado para as universidades está chegando e de que maneira está chegando. O corte de verbas, né, o teto, esse teto de gastos aí que de 2 anos, né, no estado do Paraná, 20 anos no Brasil, né, que acaba acarretando uma série de cortes, né, na educação, tanto na educação básica, né, fundamental e médio, como nas universidades, visando serviços básicos, né, da sociedade. Nós podemos ter essas medidas, nós temos que buscar outros meios, outros recursos, né, outros meios para você fazer economia, e não com a saúde, educação e segurança. Eu acho que é meta 4, né, essa dificuldade, esse medo que as universidades têm enfrentado e também a falta de investimento, né? Nós percebemos claramente que esse governo que aí esteve e está tem investido muito pouco nas universidades. O Fórum de Cidadania e Representação Política foi organizado por 4 cursos de pós-graduação da UEPG. Todos os candidatos da cidade foram convidados. Uma novidade das eleições deste ano é o funcionamento da cláusula de barreira. Entre as novidades das eleições deste ano está a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como ficou popularmente conhecida. Ela determina quais partidos terão acesso ao fundo partidário e tempo de propaganda em rádio e TV nas eleições de 2020, a partir dos resultados obtidos em 2018. O advogado Juliano Jaronski explica quais as possíveis consequências da cláusula de barreira. Para esse ano eleitoral, mas para os próximos. Muitos vulgarmente chamam de cláusula de barreira. Por quê? Os partidos políticos eles estão, a partir de agora, uma certa condição de desempenho a demonstrar perante a realidade eleitoral. Então, o partido que não alcançar um certo patamar de candidatos eleitos para a Câmara Federal, por exemplo, ficará restrito na utilização de recursos de campanha para o próximo ano. E assim sucessivamente, esse percentual começa em 2%, e vai aumentando na medida das próximas eleições até 2030. A ideia, a perspectiva dessa realidade é o quê? Também dificultar a existência de partidos políticos no Brasil. Partido pequeno, que não tenha recurso público, que não tenha condições de sobreviver, o provável resultado disso é a extinção do partido político. Para ter direito ao fundo partidário e tempo de rádio e TV nas eleições de 2020, o partido precisa fazer ao menos 1,5% dos votos válidos na eleição de 2018, ou eleger 9 deputados em no mínimo 9 estados da federação. Mas não é de hoje que a cláusula de barreira é discutida. Em 1995 foi aprovada pelo Congresso para valer em 2006, mas o Supremo Tribunal Federal a julgou inconstitucional. A procura por seguro-desemprego diminuiu na cidade no último ano, enquanto a procura de empregos aumentou. A procura por seguro-desemprego em Ponta Grossa diminuiu em 10,4% e a relação entre candidatos à procura de emprego subiu. De agosto de 2017 a agosto de 2018, o crescimento foi de 86,9%,
conforme explica o diretor da Agência do Trabalhador, John Elves. A quantidade de números de requerimentos foram mais de 1.300. A média mensal é próxima de 1.000, mas em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a agosto, houve uma queda de mais de 10%. Isso é um bom indicativo. As vagas têm aumentado consideravelmente o número de vagas oferecidas. E esse pessoal que vai para o seguro-desemprego, a primeira opção que a gente dá é tentar encaminhá-los para uma vaga de emprego. Então eu acredito que isso deve-se, essa queda, a esse encaminhamento desses bons profissionais que estão se desligando, já encaminhados para outras vagas disponíveis. O seguro-desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado ao trabalhador dispensado involuntariamente. Ele é pago de 3 a 5 parcelas de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado. Em 2015, o governo federal propôs novas regras para o seguro-desemprego. Para saber mais, acesse o site do Ministério do Trabalho. Na próxima terça, dia 18, ocorrem as eleições para o DCE da UEPG. Confira na reportagem o balanço da última gestão. Desde 2012, o Diretório Central de Estudantes da UEPG estava parado. Em 2017, a eleição da entidade teve cerca de 2.000 votos, mas, desde então, como foi a retomada do DCE? A coordenadora-geral do diretório, Clara do Prado, conta como foi a recuperação da sede. A gente dialogou bastante com a reitoria e com a Prograde sobre a sede, mas toda a reforma foi feita de maneira autônoma. A arrecadação de dinheiro da gestão dos atendentes nossos foi inteiramente através das festas que a gente fazia. Então foi uma reforma feita pela galera da chapa mesmo, da gestão. No total, R$ 4.144 serão repassados para a próxima gestão. A chapa vencedora da última eleição pretendia ocupar o Conselho de Transporte da cidade, o que não ocorreu. A gente teve vários momentos de diálogo, mas a efetivação da ocupação da cadeira depende muito de regularização do CNPJ, depende do tempo que o processo vai demorar. A gente chegou a requerer a participação do Conselho Municipal de Transporte e de Juventude, que é onde o DCE já ocupou cadeiras. E esse processo nunca foi para frente de parte dos conselhos. Outra pauta estudantil era a melhoria da segurança no campus com a implementação da Rota Segura. A questão da segurança, a ANIL ela fez várias conversas com a reitoria, tentou organizar evento, a defesa do projeto daquele caminho seguro foi defendida. Dentro do que a gente podia, a gente tentou debater com a reitoria. Mesmo seguindo o projeto da Rota Segura, que era defendido pelo movimento estudantil e que a gestão se apropriou também, aquela iluminação é insuficiente e foi para frente porque não era uma demanda só do DCE. A implementação da Rota Segura teve um custo de cerca de R$ 500 mil. 280 focos de luz foram instalados ao longo de 5.555 metros de percurso entre blocos. A gestão por mais que tenha tido problemas internos, ela oficialmente não desintegrou, assim como teve gestões passadas. Nas eleições de 2018, apenas uma chapa está inscrita. Dos 34 integrantes da chapa, 10 já participaram do DCE. As eleições ocorrem na próxima terça-feira, dia 18. As eleições ocorrem das 9 horas da manhã até as 8 da noite e apenas estudantes da graduação podem participar. Para votar, é necessário apresentar um documento com foto. No dia 2 de setembro, um incêndio atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro e destruiu o acervo mais antigo do país. O descaso com museus também acontece em Ponta Grossa. O prédio que a Casa da Memória ocupa foi construído em 1894 e tombado como patrimônio estadual em 1990. A última reforma aconteceu em 2001 e atualmente o prédio precisa de manutenção. Em setembro do ano passado, uma forte chuva atingiu a estrutura do prédio. A infiltração no interior da Casa da Memória quase danificou um dos principais acervos de negativos de vidro do país. A gente mudou a estrutura do acervo, então a sala não recebe o mesmo acervo, mas ela está sendo utilizada para outros acervos. Recentemente, as cercas de ferro que protegiam a Casa da Memória foram retiradas. Essa proteção devido à própria estrutura construtiva do prédio, devido aos arenitos, que são pedras sensíveis ao toque, né? Então a grade inicialmente no projeto ela seria para proteger, na verdade não proteger, para diminuir
os impactos que poderiam ser causados no prédio. O Museu Campos Gerais está instalado em sua sede temporária há mais de 15 anos. A sede original, o antigo prédio do Fórum de Ponta Grossa, foi reinaugurada no final do ano passado, após 15 anos de reforma. Não funciona em condições ideais, né? Não existe condições ideais, seja porque o espaço não é o espaço apropriado, seja porque a manutenção dele não está sendo feita a contento. Ela é uma manutenção muito mais assim, manter do jeito que está, né? A gente não consegue fazer grandes avanços, grandes exposições, com grandes, né, porque falta recurso, inclusive recursos humanos, principalmente, digamos, na área da museologia. Nos 15 anos em que ficou desativado, apenas o piso inferior do prédio foi reformado. Para que o Museu Campos Gerais volte para a sua sede original, a universidade precisa investir cerca de 11 milhões de reais para a conclusão das obras. Mas ainda faltam concluir 2 etapas, a parte superior do edifício e um anexo que deve comportar o acervo, mais a reserva técnica, digamos assim. Então, ele tem um prédio em condições de funcionamento, mas ainda parcial, e que respeita, mesmo na parcialidade, a determinação do Corpo de Bombeiros, por exemplo, com relação à segurança, né? Paulo Resulti, biógrafo de Dom Pedro I, lamenta o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e critica o descaso do país com a manutenção da sua memória. Nós comprovamos com esse incêndio de hoje que nós não sabemos nem cuidar da nossa memória, que fará da memória do mundo. Aqui no Brasil a gente não pensa a tão longo prazo, né? Talvez porque as nossas necessidades sejam até mais prementes do que as dos europeus. Então eu acho que a gente está tão acostumado a pensar no hoje que a gente não consegue fazer uma reflexão tão profunda e projetar tão a longo prazo como a gente deveria. Eu vejo que as instituições, elas merecem um pouco mais de auxílio, de olhar, de sensibilidade quanto à valorização do que tem dentro dessas instituições museológicas, né? Eu acho que é um momento de reflexão sobre nós como sociedade, né? Ou seja, a sociedade brasileira está num impasse enorme, né, da destruição da sua memória, né? Aquilo ali é quase que virou um símbolo, um ícone, né, forte da destruição do passado. Esse foi o correspondente local. Para mais informações, acesse o nosso site. Confira agora fotos da exposição do fotógrafo Tui Guedes sobre ditadura militar na Argentina, que acontece até o dia 27 de setembro no Centro Europeu. Até a próxima edição.